Chegou o domingo de Páscoa e com ele se encerra a Semana Santa. E eu desejo para vocês um feliz domingo de Páscoa. Mas fique aí até o final do vídeo, porque eu vou ensinar para vocês uma técnica de limpeza do Ho'oponopono muito fácil de fazer, beleza? Mas se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, por favor se inscreva, deixa aí seu joinha, compartilhe o vídeo também. E eu vou agora fazer uma pequena leitura da minha pesquisa que eu fiz dos acontecimentos da Semana Santa, certo? A celebração que ocorre no domingo de Páscoa encerra a Semana Santa, período no qual são relembrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O início da Semana Santa acontece no domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém. Na mesma semana, houve o evento da Última Ceia, que aconteceu durante a Quinta-feira Santa. E foi na Última Ceia que Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele. A traição que seria cometida por Judas Iscariotes e a negação de Cristo realizada por Pedro. Na Quinta-feira Santa, o tradicional rito de lava-pés, em memória ao ato de Jesus lavar os pés dos seus apóstolos. E na Sexta-feira Santa, relembramos a crucificação e a morte de Cristo. O sábado após a morte de Cristo e antes de sua ressurreição é conhecido como Sábado de Aleluia. E no domingo de Páscoa é exatamente o dia da ressurreição de Cristo. No ato do lava-pés, Jesus mostra o seu amor, a sua compaixão e deixa bem claro para os apóstolos e para nós que a humildade nos eleva na escala da nossa evolução. Isso aqui foi uma pequena reflexão minha mesmo, não estava no texto que eu pesquisei. Mas agora eu quero só falar um pouquinho para vocês sobre o Paulo e o Judas. Eu me reportei e fiz uma pequena reflexão. Assim, eu imaginei, se eu tivesse lá, naqueles dias, naqueles momentos, acompanhando os acontecimentos da Semana Santa e tendo convivido com Jesus por todo o tempo, como Judas e Pedro, será que eu ia ter coragem de entregar Jesus aos soldados ou até mesmo de traí-lo? Isso é muito bom a gente pensar. Porque antes de eu ter um pouco de compreensão sobre isso, quando eu pensava nesses dois atos feitos pelos apóstolos, eu tinha até raiva, sabe? Eu dizia assim, mas como é que Pedro, que amava tanto e que Jesus ama tanto, ele conviveu tanto e ele negou Jesus 3 vezes. E o Judas, que trocou Jesus por as moedas. Mas não é bem assim, minha gente, não é bem assim. Olha, eu tenho quase certeza que eu faria a mesma coisa. Eu tenho quase certeza, aliás, certeza que eu faria a mesma coisa. Por quê?
Imagine se colocando no lugar de cada um deles. O Pedro, ele fez aquilo não foi porque ele não amasse Jesus. Ele amava Jesus muito. E Jesus amava ele. Ama, né? Ele fez isso pelo medo. Ele foi conduzido pelo medo. E o medo nos paralisa em muitas coisas. Então ele teve medo de ser morto também, ser crucificado. E ficou apavorado e não teve coragem de se apresentar como um discípulo de Jesus, como uma pessoa que acompanhava Jesus, que fazia parte de Jesus. Ele não teve essa coragem. O medo paralisou. Então ele agiu pelo medo. Ele não, qualquer um de nós age pelo medo. A gente só quer se safar de algo ruim que aconteça com a gente. A gente é movido pelo medo e faz qualquer coisa para se safar disso. Então foi o que Pedro fez, isso no meu ver. E o Judas, ele também agiu dessa forma. Não foi porque ele não amasse Jesus, ele amava profundamente Jesus. E com a convivência dele, durante o tempo todo com o seu mestre, ele sabia, no fundo do coração dele, que Jesus tinha capacidade de se safar de qualquer situação, e principalmente dessa que foi provocada por ele, né? Porque ele imaginou assim, isso na minha imaginação, mas eu imaginei como eu, assim, estivesse imaginando. Como eu imaginei, eu pensei que ele também imaginou desse jeito, dessa forma. Jesus, sendo quem é, todo poderoso, e ele vendo as obras de Jesus, ele tinha certeza que Jesus não ia se deixar ser preso pelos soldados. Então, ele agiu dessa forma, na certeza disso. Para ele era como uma prova que Jesus ia se safar daquilo. Mas Jesus não se safou, não foi porque ele não tivesse esse poder, que ele tinha poder para muito mais do que isso. Tinha e tem. Porque ele sabia que ele estava cumprindo ali os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e ele estava cumprindo as ordens do pai dele. Não cumprindo umas ordens, ele estava sendo obediente ao seu pai, porque ele sabia o que ele veio para fazer, a missão dele. Ele sabia qual era a sua missão e ele estava cumprindo a sua missão. E é tanto que ele, antes dele morrer, né, ele pediu ao pai dele, a Deus, que perdoasse as pessoas que elas não sabiam o que estavam fazendo, né? E foi assim. Eu imagino dessa forma assim. Esse foi o que eu imaginei e penso que o Judas imaginou dessa forma também. Olha, eu não queria e nem quero estar na pele de nenhum dos dois. Por quê? Já pensou o remorso de Pedro, tão grande que foi? E o remorso do Judas, que chegou até a morte, né? Ele mesmo se castigou. Porque eu acho que ele pensou assim, só a morte para me castigar de uma coisa dessa. Mas não foi Deus, não foi Jesus que castigou ninguém. Ele se castigou e se enforcou. De tão arrependimento, de tão grande arrependimento, né? E foi isso a minha reflexão sobre Pedro e Judas. E eu tenho certeza que eu também faria a mesma coisa. Naquele momento, daquela situação que Jesus estava passando. Então foi isso, essa minha reflexão. E vocês façam a reflexão que vocês melhor entender sobre isso. O que eu entendi foi assim. Isso foi de mim, certo? Então agora vamos à técnica. É o seguinte. Olha, você pega uma garrafa, assim mais ou menos como essa aqui. Tem até um pouco d'água na minha ainda. É uma garrafa azul. Se você não tiver, você compra uma garrafa azul.
e encha de água da torneira, porque é assim que o Dr. Rio Lene, ele ensina. Eu estou falando do jeito que ele ensina. Aí você pega a garrafa azul de vidro, viu? Não pode ser de plástico. E você enche ela d'água e coloca ela no sol de 1 até 2 horas. Ela pode ficar no sol. Chama-se água ensolarada. E aí, quando passar esse tempo no sol, de 1 a 2 horas no sol, você traz ela, tira do sol. E se você quiser deixar a água na mesma garrafa, você deixa. E se você não quiser, você pode tirar da garrafa para colocar de novo lá para encher. E você coloca em outro recipiente a água solarizada. E essa água você bebe. Você pode fazer café, você pode cozinhar com ela, você pode tomar banho com ela. Porque uma gota dessa água você pode colocar em 1 litro de água e faz o mesmo efeito, sabe? É muito poderosa. E você usa do jeito que você quiser usar, da maneira que você quiser usar, no seu banho, no café quando você vai fazer, no chá, na água para beber. Eu uso sempre muito, eu bebo bastante, eu uso mais para beber. Mas você usa do jeito que você quiser, porque desse modo que eu estou falando é o modo que o Dr. Rio Lene, ele ensina para as pessoas. Beleza? E eu tenho certeza que isso vai limpar as nossas memórias. Isso vai um processo de limpeza em nossas memórias. Mas isso não é por um mês, nem por uma semana, nem por um dia. Isso é para sempre. A gente coloca um modo de vida com isso, né? Todos os dias, porque não custa nada fazer isso, né? E a gente coloca no nosso dia a dia. Quanto mais a gente fizer tomar dessa água, ou beber, ou fazer, ou cozinhar, seja o que for que você for fazer com essa água, mais isso limpa, isso é um processo de limpeza interior. Beleza? Às vezes a pessoa nem nota nada, não vai notando, mas na medida que você vai fazendo, você vai notando diferenças em você mesmo e também nas pessoas que também bebem dessa água ou usufruem dela. Então, foi isso que eu trouxe para vocês hoje e agradeço e um abraço para todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!